Olá, alunos! Aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Hoje nós estamos aí começando o Aprender Sempre, volume 2. Estou trazendo aqui a sequência de atividades 1, aula 1. Vai falar sobre o humor nos quadrinhos. O objetivo da aula é ler e interpretar textos em quadrinhos que associam linguagem verbal e não verbal, de modo a reconhecer estratégias utilizadas para a construção de humor. Então, quando eu falo em linguagem verbal e não verbal, vou dar a definição aqui para vocês. Olha aqui, linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal, ela utiliza signos visuais, como, por exemplo, os gestos, a postura, ilustrações, placas, músicas. Então, voltando aqui para a atividade, a partir da leitura do texto 1, comente como o humor é construído. Então, olha só, o texto 1, nós temos aqui a figura de um fantasma, né, que aparentemente ele tá amedrontado ao ler histórias de pessoas aqui, né? Pode ser uma história de terror. Então, quando comum, a partir das nossas experiências e vivências, seria as pessoas terem medo de histórias de fantasmas. Então, o humor é construído a partir dessa inversão de papéis. E também é possível perceber uma crítica em relação ao comportamento humano, que tem impactado negativamente o mundo com suas ações, certo? Então, era para comentar esse humor, né? Como que o humor é construído. Partindo aqui para a atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Então, texto 2. Então, tem o homem grilo, tá pedindo ali socorro, mas nem na hora do lanche. Depois, no segundo quadrinho, calma, dona, o homem grilo chegou. Socorro, uma barata. Ah, não, barata não. Já no terceiro quadrinho aí. Então, o texto 2 é uma tirinha e traz uma narrativa curta, constituída pela linguagem verbal e não verbal. Reconhecendo isso, identifique o ambiente e as personagens na tirinha. Então, vocês percebem que tem a linguagem verbal, porque tem escritas ali, né? Tem diálogos ali, mas também ela é não verbal, que é o quê? Vamos voltar ali. Ela tem o quê? A não verbal, ela utiliza signos visuais, né? Como gestos, a postura, ilustrações. Então, no caso aqui, nós temos as ilustrações nos quadrinhos, certo? Então, reconhecendo isso, vocês tinham que identificar o ambiente e as personagens da tirinha. Então, vocês podem usar como uma sugestão de resposta que o homem grilo e a mulher são as personagens, certo? E a curta narrativa ela ocorre em um ambiente urbano, que pode ser observado pelos elementos não verbais presentes no primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho, eu vejo que tem uma calçada, tem muro, tem alguns prédios ali ao fundo, então eu percebo que como que é esse ambiente? Ele é um ambiente urbano, né? Eu não tô numa fazenda, num lugar onde tem mato, né? Aparenta ser um ambiente, né, urbano. B. Na tirinha é possível observarmos ações nos 3 quadrinhos. Qual é a ação que impulsiona a narrativa? Então, voltando ali para o quadrinho, qual que é a narração?
qual que é a ação que impulsiona a narrativa? Então, uma sugestão de resposta pode ser o quê? O pedido de ajuda, né? Um grito de socorro da mulher em uma hora inesperada. E em prontidão, o homem grilo foi socorrê-la, certo? Isso é uma sugestão de resposta. Questão C. Na tirinha, o tom humorístico está materializado pela linguagem verbal e não verbal. Em que momentos da narrativa você percebe a presença do humor? Bom, aqui uma sugestão de resposta. É possível perceber o humor no primeiro quadrinho, no momento em que o homem grilo está lanchando e escuta o pedido de ajuda. Isso é reforçado pela expressão facial e pelo pensamento dele exposto no balão. No último quadrinho, portanto, o efeito do humor é mais evidente quando ele se joga nos braços da mulher por ter medo de barata. Então, olha só o primeiro quadrinho, que é o momento em que o homem grilo está lanchando, né? E escuta aí o pedido de socorro. E depois no último quadrinho, o efeito do humor é mais evidente quando ele se joga nos braços da mulher porque ele tinha medo de barata, né? A D. Quando se fala em super-herói, logo imaginamos um ser forte e destemido. É essa imagem que se tem do homem grilo na tirinha? Justifique sua resposta. Então aqui tá bem evidente, né? A resposta, até pelo jeito que ele se comportou aí no terceiro quadrinho, né? No último quadrinho. Então, o texto ele nos permite interpretar que a ação ou a atitude do homem grilo não corresponde ao comportamento esperado de um super-herói. Né? A justificativa aí de vocês, ela é livre, mas nós temos que destacar que essa quebra de expectativa do homem grilo, considerando o sentido geral do texto, promove um efeito de humor, né? Porque já que um super-herói ele tem que ser corajoso, o homem grilo aqui não está se mostrando nada corajoso, né? Bem, então é isso. Nós finalizamos esta aula de hoje e até a próxima videoaula.